Estamos aqui com o Yuri aqui. O jogador do Novo Horizontino veio pedir para trocar a camiseta, mas o Yuri já tinha prometido pro outro jogador. Yuri, mais uma vez aqui porque, cara, decidiu esse jogo ali no finalzinho. Muito difícil, jogo truncado. A gente, tudo bem que a gente estava ali com a vantagem, mas tem que ter o cuidado para o Novo Horizontino não vir para cima. E na bola que você recebeu ali, resolveu o jogo. Não foi um jogo de muitas oportunidades, mas aqui teve, aproveitou bem. Glória a Deus, como você falou, foi um jogo de poucas oportunidades e no primeiro jogo foi assim também com o gol do Hector, e um jogo muito difícil lá, jogo difícil aqui também, muita disputa, muita briga, então muito feliz, cara, muito feliz e honrado de poder estar ajudando nessa grande classificação nossa na Copa do Brasil, em casa. Artilheiro da Arena, torcida gritando seu nome, como é esse momento para você? Pô, é um momento único, cara, estou muito feliz, muito honrado, muito feliz. É o momento mais especial da minha carreira, disparadamente, podendo atingir grandes metas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Então é só agradecer a Deus, ao grupo que me dá muita força, a torcida e a minha família também, que lá de cima eu vi a felicidade deles após o gol ali. Então isso aí não tem preço, cara. Glória a Deus por isso. Obrigado. Que bom, você e sua família merecem, cara. Tudo de bom. Posso começar? Um, dois, três, valeu. Fala bem, já aqui na zona mista, ao lado do goleiro Hugo Souza, depois dessa classificação importante do Corinthians. São 5 vitórias em 7 jogos com Dorival. Mesmo assim, sabe como é no Corinthians, né? Sempre tem alguém falando, mas não está jogando tão bem assim. O importante nesse momento é o resultado, até acima de um melhor desempenho. Bom, acredito que nesse momento sim, é um momento de início de trabalho, um momento de ideias novas, tudo novo. Então, o resultado positivo ele dá a gente a maior tranquilidade possível para que a gente possa entender melhor as ideias do treinador, né? E a equipe, quando é colocado dentro de campo, sabe todo mundo o que tem que fazer. E é claro que a vitória deixa um ambiente melhor para que a gente possa adquirir essas ideias da melhor forma possível. E a questão de tempo, é importante a gente continuar vencendo, é importante ressaltar que a gente vem do terceiro jogo sem sofrer gol, e isso ajuda bastante. A gente sabe da qualidade que temos lá na frente, e a qualquer momento o nosso ataque vai fazer gol, então a gente fica muito feliz com os resultados, né? E bom, o desempenho, se não está sendo melhor ou não, isso aí a gente vai trabalhar para que melhore, mas que seja sempre dessa forma, vencendo. É o terceiro jogo sem sofrer gol e logo após aquela derrota em Mirassol, que a gente sabe que teve uma cobrança, né? Normal, natural, né? Dentro do vestiário, e o Corinthians parece ter reagido, principalmente defensivamente. Agora, ofensivamente, a gente sente a falta ainda de jogadores importantes, né? Do Garro, do Memphis. Você também entende que essas ausências pesam hoje para a equipe do Corinthians? São jogadores importantes, todo mundo sabe da qualidade deles, são jogadores diferentes, fazem a diferença na nossa equipe também. Mas a gente tem um cara chamado Yuri Alberto que está botando os jogos no bolso e resolvendo tudo pra gente. Isso é verdade. E Yuri Alberto está resolvendo. Quero aproveitar a tua deixa e falar um pouquinho sobre o Yuri, justamente. Queria que tu pudesse aproveitar, saiu aí que teu nome está na pré-lista do Ancelotti, não sei se tu recebeste oficialmente algum contato, mas queria aproveitar a tua importância para fazer coro. O Garro acabou de fazer uma postagem dando a entender que a CBF precisa ligar para o Yuri. Fala dessa boa fase de um cara que, além de ser teu parceiro de time, é também teu amigo, né? Sim, cara, é inevitável, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro e a temporada europeia tá no final, né? Alguns campeonatos já terminaram e, bom, que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que, além de merecer pelo que ele está fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade e vamos torcer para que tudo isso aí em relação à pré-lista, essas coisas, seja verdade e que a gente, se Deus quiser, possa ter essa oportunidade, mas eu torço muito para que ele continue fazendo gols, porque ele fazendo gol ele me ajuda bastante. Hugo, manda bala. O Dorival vem fazendo algumas modificações em campo, né? Ele coloca o Ranieri um pouco mais avançado, coloca o Félix Torres pelo segundo jogo consecutivo como um lateral direito. O que você, como um dos principais jogadores também da equipe, pode falar sobre isso, né? A importância disso também ao longo da temporada, tendo em vista que alguns jogadores acabam ficando no departamento médico, então é bom testar outros em outras posições também. Essa versatilidade é importante para que a gente possa também fazer como é que eu posso dizer, fazer esse ajuste durante a temporada
porque é uma temporada bem longa, uma temporada que não dá tempo para descanso, não dá tempo para quase não tem treino. A gente descansa, tático, treino e jogo. Descansa, tático, jogo. Então, assim, por curto tempo de treinamento de um jogo para o outro. E a gente, assim, contar com jogadores que podem fazer mais de uma posição ajuda a gente, porque é normal, a temporada é longa, tem jogadores que vão sentir mais, vão sentir um cansaço, vão sentir um desgaste, às vezes uma lesão inesperada. E ter jogadores assim, com essa qualidade, é importante para o nosso grupo. Então, tem que parabenizar o Félix por esses 2 jogos, né? Então, ele como lateral está muito bem, né? Já vem muito bem ajudando a gente. Então, fez mais um grande jogo, então tem que parabenizar ele. Não, Hugo, eu ia aproveitar que você deu a deixa do Yuri Alberto, você citou a janela europeia, enfim, você é muito próximo dele e hoje ele se emocionou aqui na hora do gol, já se ajoelhou, o torcedor já fica preocupado pela próxima janela. O que você pode falar? Você acha que ele fica até o final do ano no Corinthians? Você conversa isso com o Yuri Alberto também? Não falei da janela não, bota palavra na minha boca não. Falei que as temporadas do europeia estão acabando. Mas a janela tá vindo aí. Não, vem aí, é normal. É claro que a gente sabe que vai chegar coisa para ele. A qualidade dele é incontestável. A gente sabe que vai chegar proposta para ele, mas ele está feliz, está bem, não quer sair, quer continuar fazendo história aqui. O título do Paulista deu esse gás ali para ele. Não, quero fazer mais, então assim, e ele vem fazendo, artilheiro da Arena, artilheiro do século, está fazendo história com a camisa, ele está muito feliz. E, bom, minha torcida é sempre pelo melhor dele e eu quero que ele fique, com certeza. Hugo, nas últimas 4 partidas, talvez o Corinthians não tenha tido apresentações de encher os olhos, o Mirassol, o Racing, o Santos. E hoje, o rendimento nesse momento e o resultado, o que é mais importante na sua opinião? O rendimento ou o resultado? Resultado sempre. Né? Resultado é o que traz pontos, resultado é o que traz confiança, resultado é o que traz ambiente bom. E o rendimento nem sempre traz vitória. A gente pode jogar bem e perder o jogo. A gente pode desempenhar o melhor futebol e acabar sofrendo um gol e perder a partida. Então, o que importa pra gente é o resultado, continuar sem sofrer gols, que é uma coisa que a gente vinha apanhando bastante e faz parte, né? Crítica vai sempre ter, né? Se a gente não desempenhar bem, a gente vai ser criticado. Se a gente tomar gol, a gente vai ser criticado. Agora a gente não está tomando gol, a gente é um pouco criticado por não estar conseguindo desempenhar melhor futebol e faz parte isso. É a gente saber lidar com ambos os lados. Mas nesse momento, como eu falei antes, aqui é um início de trabalho, é importante a gente continuar vencendo, continuar buscando resultados para que a gente possa ter a tranquilidade possível para desempenhar as ideias do professor. Hugo, é claro que é complicado ficar falando do extracampo, do que não é o futebol, mas na próxima semana, daqui a alguns dias, tem uma votação importante, a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. E você, como um dos líderes do elenco, você pode falar como que vocês, jogadores, estão lidando com essa situação? Porque daqui a pouco pode vir mais um furacão em toda a situação no Esporte Clube Corinthians Paulista. Não, a nossa parte não é essa, a parte é do presidente, da diretoria. A nossa parte é fazer o nosso melhor em campo, e é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente trabalha todos os dias. A gente tenta se blindar ao máximo de todas as notícias possíveis, porque a nossa função é desempenhar o melhor trabalho dentro do campo, a gente é pago para isso, então esse é o nosso trabalho e a gente vai fazer da melhor forma possível. Né? Se blindar de tudo que vem de fora, né? E fazer o nosso melhor dentro do campo é o que cabe a gente, é a nossa função. Dar uma descontraidinha, quando a gente fala de goleiro trabalhar com os pés, a gente geralmente imagina uma saída de bola e tal. Hoje teve uma situação que tu recebe uma bola cruzada e tu domina dentro da área meio de chaleira, assim. Fala pra gente desse lance. Isso é pra quem fala que eu não sei jogar com pé, tá? A resposta. É porque às vezes a gente erra uma coisa e fica rotulado por uma situação, né? É óbvio que eu tenho que melhorar em todos os aspectos possíveis e errar faz parte, né? Só que quando a gente acerta, ninguém vê. Obrigado por ter visto também. Porque não é normal um goleiro dominar a bola de chaleira, né? Não, Hugo, na última coletiva o Dorival explicou a questão da abraçadeira de capitão. Ele falou que conversou com você pelo fato de ser goleiro, ficar longe ali do ataque. Como que foi essa conversa? Como que você recebeu isso, já que você vinha sendo... Você continua sendo líder, mas agora sem abraçadeira. Tá o vídeo? Depois eu quero ver. Cara, eu falei, né? Tivemos uma entrevista no CT em relação a isso, me perguntaram, e eu não tenho vaidade nenhuma, né? É óbvio que é legal, é importante, você se sente importante para o grupo, para a equipe, quando você usa a braçadeira, mas eu vou desempenhar minha liderança independente de braçadeira ou não, é a visão do treinador e eu tenho que respeitar e vou respeitar sempre, né? E, bom, o critério dele realmente
é importante, porque hoje em dia a gente quase não pode falar com o juiz. O capitão, que é o cara que é designado para falar com o juiz, quase não tem voz, que os juízes hoje não dão liberdade para a gente. Parece que eles são intocáveis. Mas a resposta do professor é válida. Foi uma conversa bem direta e reta. Então, assim, eu não preciso da braçadeira para desempenhar minha liderança. E com certeza a gente tem outros líderes na equipe que vão desempenhar da melhor forma. E eu continuo com a minha mesma liderança, mesma pegada, para que eu possa fazer meu trabalho dentro de campo da melhor forma. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Dorival, você na partida contra o Santos colocou o Félix Torres na lateral direita improvisado e ele foi bem, foi muito elogiado, tanto que você escalou ele novamente hoje na lateral. E hoje você improvisou outro jogador, o Ranielli, numa função mais avançada. Eu queria saber qual a sua intenção ao colocar, por favor, o Ranielli em essa função mais avançada e se, assim como deu certo com o Félix Torres, se o que você pensou sobre ele aconteceu ou se não aconteceu o que você tinha pensado nele nessa função. Obrigado. Aconteceu defensivamente, não aconteceu ofensivamente. Eu acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só Ranielli, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado, conversamos com ele que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí, foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso, reputa ao trabalho de todos dentro do clube, e em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. A intenção é corrigir, é tentar encontrar, sim, um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele, primeira, é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN, aqui no fundo. Quando você chegou, falava-se muito aqui no Corinthians do time tentar um equilíbrio um pouco maior, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Queria que você fizesse uma análise desses 7 primeiros jogos, defensivamente, como você vê o time, e ofensivamente, em que estado que está o time nesse momento. Obrigado. Bom, eu acredito que defensivamente são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis em totais condições e recuperados
para a sequência das nossas competições. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Se a gente for olhar a trajetória do Yuri Alberto no Corinthians, os melhores momentos dele são majoritariamente em dupla de ataque, né? Em 2023, tendo o Roger Guedes como companhia, na reta final de 2024, com o Memphis Depay, no começo dessa temporada também. Hoje, pelo menos a impressão que eu tive, era de um Yuri Alberto um pouco mais isolado e esperando as chegadas de quem vinha de trás, com uma obrigação maior de reter a bola. Eu queria saber como equilibrar essa quase uma necessidade do Yuri Alberto de ter uma dupla diante da ausência do Memphis Depay, que está machucado, e também você já passou pela CBF, semana de convocação. Se você acredita que o Yuri Alberto deve estar nos 23 selecionados do Ancelotti? Obrigado. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com duas linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos, ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades, talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora, Romero que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação, juntamente com o Coronado, do Yuri. Então, são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou há pouco sobre a expectativa até de que Garro e Memphis, quando de volta, facilitem as ações ofensivas do Corinthians. Sei que você já respondeu isso várias vezes, mas nessa semana a gente teve um avanço dos dois no campo. Queria saber se você já espera e se pode saber se conta ou não com eles para esse fim de semana contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. É um processo moroso, é um pouco mais lento, cada um com uma dificuldade inicial, porém em um processo crescente e a cada instante estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos já mais intensos, inclusive com bola. Hoje, praticamente, todos os trabalhos com bola eles foram inseridos, e isso já é um avanço muito importante. Dorival aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. Analisando os últimos jogos e os gols marcados, sempre o seu esquema tático tem privilegiado as beiradas, né? As jogadas de lateral, tanto que você coloca alguns jogadores de qualidade, como, por exemplo, o Carrídio naquela posição, e sempre bolas alçadas na área nos gols da equipe do Corinthians. O Carrídio por dentro não seria mais proveitoso a participação dele, mais proveitosa a participação dele por dentro, ao invés do lado esquerdo, onde ele pode se desgastar ainda mais fazendo o corredor? Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, eu estaria com o Carrídio, com certeza, um pouco mais presente. Ainda que ele tenha toda a liberdade, tá?
ele entra com uma função inicial, mas sem a obrigação de permanecer no setor. Tanto é que existe uma troca frequente, constante, entre laterais, meias e atacantes dos lados. Essa mobilidade é importante. Em determinados momentos, ele precisará estar aberto para que nós possamos ganhar amplitude. Ele com bola, ele pode entrar por dentro. Sem ela, também, num movimento contínuo, ele tem toda a liberdade para isso, pode entrar por dentro. Até fez isso em muitos momentos da partida. E o importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira ele é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Acho que um movimento, um belo passe do Félix encontra o Magno em condições de, com um toque, colocar o Yuri em condições de projeção, o corte e a batida. Eu acho que é isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade. O Magno entrou para jogar aberto pelo lado, porém, é apenas uma função inicial. Ela se completa a partir do momento que ele ocupe com liberdade tudo aquilo que ele perceba dentro da partida. Dorival, aqui, boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando aí a jogada do gol, né? Olhando toda a temporada do Corinthians, a torcida tem uma expectativa, ou teve uma expectativa de que ele fosse o titular em determinados momentos, sobretudo quando o Memphis ou o Yuri não estavam à disposição, né? Nesse período que você está aqui no Corinthians, como que você vê o Thales Magno? O que você projeta de potencial nele para aparecer nessa equipe? Recentemente eu fiz uma entrevista com ele falou que por conta da pneumonia ele ainda não estava... ele teve a internação de pneumonia, né? Ainda não estava 100%, mas enfim, é um jogador que é importante nesse elenco, que hoje entrou, né? Participou da jogada do gol. Você, como que você vê o Thales? Se é um cara para fazer ali a função do Memphis, ou se é um cara para dar profundidade? Enfim, obrigado. Ele foi decisivo na partida lá em Novo Horizonte e hoje novamente. Nós estamos tendo um cuidado com ele, realmente ele teve esse problema. Jogou a partida inteira lá em Novo Horizonte e teve um desgaste assim impressionante. Tanto é que nós não usamos, se não me falha a memória, nas 2 partidas seguintes, justamente porque ele não conseguia alcançar uma recuperação em razão, e principalmente pela pneumonia, que teve um desgaste excessivo. Então, ele suportou a partida toda e depois acabou tendo um problema para a recuperação, o que é um fato normal isso, até porque eram poucos dias apenas da sua liberação em razão da doença. Eu acho que agora ele vem evoluindo, a cada trabalho, a cada treinamento, é questão também de uma regularidade um pouco maior, de uma sequência um pouco maior. O jogador precisa disso, não adianta, você não vai conseguir avaliá-lo por uma ou 2 apresentações, você precisa dar uma sequência aos atletas, e ele está esperando ou aguardando esse momento. Eu espero que apareça rapidamente e que ele continue aproveitando como tem feito nesses momentos importantes. Dorival, boa noite, Pedro Ramiro. Antes de você chegar, o Maicon praticamente não tinha oportunidades. Se você vê até a movimentação nas redes sociais, alguns torcedores criticam as atuações dele e tudo mais. O que você viu no Maicon que os torcedores, os jornalistas e até o antigo treinador não viram? Bom, primeiro que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vi dinâmica. Para mim, ele está dando dinâmica para o time. Ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade e isso para mim é importante. Na minha opinião, um meio-campista precisa desse dinamismo. E mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, mesmo assim ele vem num processo de evolução. Hoje, até o início da partida, eu vinha chamando a atenção dele em razão de estar um pouquinho disperso, mas ele se reencontrou novamente e voltou a fazer a bola andar na nossa equipe. É o que nós queremos. E eu percebo que ele tem essa característica e espero que ele aproveite cada dia mais e melhor. Dorival, boa noite aqui. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão.
Ainda sobre essa questão, até mesmo do Maicon, queria que você falasse sobre o jogador Kaká, que é um jogador que também parece que retomou a confiança desde a sua chegada, que vem tendo oportunidades e que foi muito criticado pela torcida, né? Então, como que é esse trabalho, como que você vem desenvolvendo isso com esses atletas que muitas das vezes são criticados? Eu sempre tive isso na minha vida, na minha carreira, porque era uma percepção como atleta. Eu jamais vou desistir de um jogador, a não ser que ele desista dele próprio. Eu, como treinador e como comandante de uma equipe, eu não posso fazer isso, de forma alguma. É natural que, de repente, você oportunize alguns jogadores 1, 2, 5, 6 vezes uma condição. Para outros, de repente, você não consegue dar uma condição como essa, de várias ou muitas partidas. Então, depende muito do momento dele, daquilo que ele esteja apresentando em treinamentos, daquilo que ele esteja entregando em alguns jogos, para que ele possa continuar merecendo essa confiança. O Kaká vem num processo de evolução. Hoje fez uma partida em alguns aspectos comportamentais muito importantes para mim, principalmente no momento em que ele entrava com bola dominada, obrigando a primeira linha de marcação a ter que tomar uma decisão e, a partir daí, abrindo espaço para que os jogadores pudessem trabalhar no entre-linhas e encontrando passes importantes. Então, assim, tudo é questão de tempo, confiança e que cada um, se quiser, e continuando trabalhando, com certeza encontrarão uma oportunidade que, de repente, vai aparecer, vai acontecer. O que nós precisamos é continuar confiando em atletas, jamais descartá-los. Não se pode descartar um jogador de uma hora para outra por um motivo banal, por um motivo qualquer. Eu me lembro de alguns jogadores de algumas equipes que trabalhei que não podiam entrar em campo, que eram vaiados, mas quiseram, se determinaram, treinaram, se entregaram, buscaram, alcançaram uma recuperação e foram vendidos. Eu acho que isso daí é um trabalho de todos nós dentro de um clube. Dorival, aqui atrás, por favor, tudo bem? Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Duas questões táticas, por favor. A primeira, do que você está fazendo neste momento, vários jogadores ou estão em posições diferentes ou em funções diferentes. Raniel era primeiro volante, hoje foi quase meia. O Carrilho jogava de terceiro homem, como terceiro volante, está aberto. O Coronado era meia de armação, está do lado esquerdo. O Martínez também alterou. Enfim, do meio para frente, praticamente todo mundo alterou. Enquanto eles têm provavelmente uma memória ainda tática na cabeça de tudo que eles fizeram anteriormente, isso demanda tempo? Você acha que para eles tirarem aquele tipo de jogo que eles faziam do corpo, isso vai demandar tempo? Você acredita ainda ser possível colocar essas ideias? E a segunda tática o Garro e o Memphis estão para voltar. Provavelmente, enfim, devem viajar, porque é viagem dupla, né, para 2 jogos e tal, tem o lance da grama sintética com o Garro, mas eles devem viajar. Eles voltando, aquele time que encantou o torcedor, 9 vitórias seguidas, 3 volantes, dando sustentação para o Garro, com os 2 na frente, é impossível você manter, ou você vai tentar, ao menos, dar uma chance para aquele time tentar retomar aquele futebol que jogava? Você tem outra ideia para esse trio da frente? Obrigado. Não, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Eu não posso ficar aqui imaginando que só o retorno deles já resolvam os nossos problemas totalmente. Eu acho que existe sim uma memória das funções que os jogadores faziam, e não quero que eles as percam, mas que acrescentem algumas outras novas para que eles possam também buscarem um crescimento, uma adaptação e uma melhora. Eu acho que isso daí é um detalhe que, na carreira de cada um, ele é muito importante. O Wesley, em 2010, era um atacante que tinha dificuldades de jogar na equipe do Santos. Foi emprestado ao Atlético do Paraná. No retorno dele, nós o colocamos como segundo volante. E em 5, 6 meses ele fez 2 belos campeonatos, Paulista e Copa do Brasil, e foi vendido para um clube alemão. Então, assim, o jogador não precisa perder nada daquilo que ele já possui. Ele tem que tentar acrescentar algumas características que serão importantes para que determine ou para que ele execute determinadas funções.
Pode ser. Eu jogava assim no Flamengo. Não vejo problema nenhum. Boa noite, Dorival. Lívia Camilo, do All Sport, aqui. Ainda nessa ideia de improvisações, né, e algumas mudanças táticas dos jogadores, eu queria que você falasse se essa ideia mais arrojada, talvez de um Dorival 2.0, tirando os jogadores da zona de conforto, é uma ideia a médio e longo prazo no Corinthians, ou se isso também pode ser considerado um arroz com feijão diante dos desfalques que você enfrenta. É um arroz com feijão sempre. Eu nunca vou alterar minha forma de ser. Dorival, boa noite, tudo bem? Tico Machado, da Rádio Coringão. Dorival, você citou aí que nós não estamos sofrendo, mas que estamos devendo. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Você também citou que o Maicon esteve meio disperso em campo. E o time, às vezes, se demonstra em campo um pouco apático. Hoje, inclusive, a torcida se manifestou algumas vezes durante o jogo. O que você está enxergando que o time ainda está devendo e qual o recado que você tem para mandar para a torcida que hoje demonstrou um pouco de falta de paciência? Quando eu disse apático, foi no início da partida, né? Apatia é uma maneira de você expressar que, como ele tem uma dinâmica boa de jogo, ele não vinha empregando aquilo que ele possui de melhor. Foi apenas nesse sentido. Com relação à torcida, ela vai apupar naturalmente, né, nos momentos em que perceba que a equipe precise de uma movimentação um pouco mais constante e um pouco mais direta. É um fato natural isso, não tem como mudar. Porém, eu nunca vi uma torcida incentivar a estar ao nosso lado como a torcida do Corinthians sempre fez. Então, assim, os apupos foram muito pequenos em razão de tudo que vem acontecendo e do crescimento e evolução que a equipe vem tendo, que é nítida. Ela é muito clara. A equipe vem adquirindo confiança, vem começando a encorpar. É natural que em cada partida nós tenhamos que tomar algumas decisões de mudanças, porque nós não conseguiremos sustentar as partidas da maneira como nós queremos. Só para vocês terem uma ideia, a equipe do Novo Horizontino jogou um dia antes do que a nossa equipe. Alterou alguns jogadores e nós, mesmo jogando um dia depois, fizemos apenas 2 alterações. Então, é natural que, ao longo do jogo, o desgaste tenha sido muito grande, um pouco maior da nossa parte, mas mesmo assim nós sustentamos o jogo e finalizamos a partida de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que eu espero que continue acontecendo. A organização, ela seja pautada em cima daquilo que a gente vem evoluindo a cada momento. O crescimento ali só vai acontecer se nós conseguirmos fazer com que não só 11 jogadores entrem em campo, mas que todos eles estejam preparados em condições de poderem dar uma ótima resposta nos momentos que tivermos a necessidade de fazermos alterações. E com certeza isso acontecerá mais vezes pela sequência que teremos. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, do Timão. Voltando a falar sobre o Yuri Alberto, que foi novamente o herói do Corinthians, fez o gol da classificação. Chegando perto da janela de transferências, os rumores de uma transferência dele aumentam. Como você enxerga essa possibilidade de perder um jogador tão importante quanto ele? Obrigado. Eu não quero perder ninguém, eu quero ganhar ainda alguns atletas. Eu acho que isso vai ser importante. E eu tenho certeza que a nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar a saída e aguardarmos aí chegadas. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá.